Tudo bem, meus amigos do nosso canal Conhecendo e Prosseguindo? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo, nesse bosque lindo que é o Bosque Alemão aqui em Curitiba, e a gente trouxe um conteúdo para compartilhar com vocês e vamos falar hoje sobre um assunto sobre influências, O que pode acontecer no ambiente dependendo da pessoa, É uma questão que eu venho buscando, venho analisando um texto que Deus trouxe ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês e eu tenho certeza que vai ser de grande valia para o nosso conhecimento. O texto que Deus nos trouxe nesse vídeo vai nos falar um pouco sobre Jonas e um pouco sobre José, tá? Em questão da influência, sobre questão de obediência e desobediência, tá? O que pode acontecer dentro daquele ambiente, o que pode acontecer por causa da obediência e o que pode acontecer com a desobediência, influenciando as pessoas que estão próximas a você. Eu não sei como que está na sua casa, se você é uma pessoa obediente, se você é uma pessoa desobediente a Deus, E as pessoas podem estar sendo influenciadas, por conta disso. E eu quero ler texto bíblico para querer te mostrar, através da palavra de Deus, o que aconteceu com essas pessoas, tá? O primeiro texto que nós vamos ler é o livro de Jonas. O primeiro capítulo, vamos ler o versículo 14, tá? Diz assim: por isso, eles clamaram ao Senhor e disseram, nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Aqui nesse texto nos fala, quando nós sabemos a história de Jonas, desde o início, quando o Senhor chama Jonas, eu quero que você vá até Nínive, levanta ali um clamor contra eles, Só que Jonas, ele desobedeceu a Deus, ele foi para outra cidade, Aqui no versículo 3 fala, mas Jonas se levantou para fugir de Tarsis, ou seja, ele estava desobedecendo a Deus. Aqui nos fala que ele estava querendo ir para longe da presença do Senhor. E aqui nos fala que ele entrou no barco, e ali naquele barco tinha outras pessoas, ou seja, no mesmo ambiente que Jonas, Deus mandou uma tempestade. Ali veio o quê? Um vendaval. E aqui no versículo que nós lemos, no versículo 14, fala que ali houve o mar que estava em fúria por causa de Jonas. E aqui nesse texto nós podemos analisar, quem sabe nós estamos passando por um vendaval, uma tempestade por causa da desobediência de uma pessoa. É uma questão da gente parar e analisar e observar que muitas coisas podem estar acontecendo por causa de uma pessoa. Quem sabe essa pessoa está desobedecendo uma ordem direta de Deus, uma coisa que Deus pediu para fazer, e essa pessoa, ela não está obedecendo. Aqui nesse texto nos deixa bem claro, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem. E isso é uma coisa muito séria, porque pode estar havendo muitos homens, que se intitularizam homens de Deus, que por causa dele muitas vidas ao qual estão sendo, ali tratadas, sendo cuidadas por essa pessoa, podem estar passando por muita coisa, uma tempestade, por causa da desobediência, Homens que às vezes não são honestos, Homens que às vezes podem estar fazendo coisas erradas e muitas pessoas podem estar sofrendo por causa disso. Agora eu quero que você analise no texto que nós vamos ler aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 39. Aqui vai nos falar quando José ele foi conduzido, ao Egito, à casa de Potifar. Olha para você ver a diferença. José estava na casa de Potifar, um homem que não era cristão, um homem que não era temente a Deus, E aqui vai nos falar, no versículo 3 do capítulo 39, vamos ler do versículo 2. O Senhor estava com José
e ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu. E ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que ele possuía colocou na mão dele. Agora aqui no versículo 5, olha o que diz. E aconteceu que, desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre a sua casa, e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Vamos analisar. José estava na casa de um homem que não era temente a Deus, mas dentro da casa dele estava José. José era um rapaz obediente a Deus, um rapaz que sempre obedeceu à sua casa, os seus pais, estava sempre ali trilhando os caminhos certos. E quando ele estava naquele ambiente, na casa do egípcio, né, um ambiente que muitas pessoas adoravam outros deuses, mas por causa de José, tudo que Potifar colocou nas mãos dele prosperou. E é como diz aqui no versículo 5, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Agora nós podemos analisar que os dois ambientes que nós olhamos aqui, analisamos, por causa de uma pessoa, aquele ambiente foi influenciado. Jonas, por causa da sua desobediência, homens que estavam naquele barco estavam quase perecendo. Por quê? Por causa daquela tempestade. E agora, naquele ambiente onde estava José, por causa de José, naquele ambiente onde muitas pessoas estavam adorando outros deuses, mas por causa de José, Deus estava prosperando aquele lugar. Pessoas ao redor de José estavam sendo prósperas por causa dele. É uma coisa da gente parar e analisar o que está dando de errado, por causa de que esse ambiente, aquilo, o que pode estar acontecendo? É uma coisa da gente parar e analisar. Um exemplo que nós lemos aqui nesse texto, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou fazendo certo? Porque isso é perigoso. Pode estar influenciando os meus filhos, pode estar influenciando pessoas que estão próximas, quem sabe no seu trabalho, né? Quem sabe dentro da sua casa, quem sabe na sua igreja. É uma coisa que nós devemos parar e analisar, né? E é uma passagem que eu queria deixar para vocês, para nós juntos, né, absorvermos, aprendermos mais da palavra do Senhor, né? A palavra de Deus, ela nos deixa clara. Ela é simples, né? Ela nos traz a verdadeira verdade, né, que nós precisamos levar para a nossa vida. Por isso que esse canal nós falamos, conhecemos e prosseguimos. Quem sabe você não estava, né, por que está assim a minha vida? Por que meu trabalho está assim? Por que na minha igreja está assim? Alguma coisa que nós devemos analisar, orarmos, buscar ao Senhor uma resposta. E Deus me trouxe essa palavra para trazer para você. Quem sabe Deus, você estava precisando dessa resposta. E que Deus te abençoe. Estamos aqui hoje para você ver no Bosque Alemão. É um lugar muito lindo, um lugar histórico aqui em Curitiba, mas um local que nós trazemos aqui para você ver um pouco da grandeza de Deus, né? E que Deus te abençoe. Logo mais nós vamos divulgar uma novidade para você com um convidado novo que nós estaremos apresentando aqui no nosso canal. E que Deus te abençoe, pessoal. Não se esqueça, compartilha, né? Dá um like, comenta aqui no nosso canal, que vai ser de grande valia para nós, tá? Que Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus. Aí, vai. Nossa, Deus.